filho que desse ouvido à sua voz, que fosse sensível a ele, para que a sua obra fosse complementada na vida do seu povo. E aí é que entra a questão dessa história da vida de Ana. Ana, com lágrimas no altar, ela pedia um filho. E eu te pergunto, o que era que Deus precisava? Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Posso ouvir aleluias? Posso ouvir glória a Deus? Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um homem que pastoreasse o seu povo. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de alguém que se posicionasse como um profeta, que desse ouvido à voz de Deus e trouxesse libertação sobre a vida do seu povo. E Deus, irmãos, Ele age não por atalhos. Deus não age por atalhos. Deus poderia escolher um caminho mais simples e usar a própria vida do sacerdote Eli, mas Eli estava tão corrompido, estava tão fora, que Deus não poderia usá-lo. E Deus às vezes Ele utiliza os meios e os caminhos que para nós são mais complexos, são mais difíceis. E Deus foi tratando durante anos a vida daquela mulher, Ana. E Deus sabia que no momento oportuno aquela mulher teria um filho. Mas muito mais do que isso, o filho que aquela mulher traria a esse mundo seria o canal, seria o instrumento que Deus iria usar para reformar a vida do seu povo. Os irmãos estão compreendendo a palavra de Deus? Glória a Deus? Então entenda comigo, amados irmãos. Deus, Ele começou a agir. E aí as pessoas olhavam para a vida de Ana e viam nela durante anos uma mulher frustrada por não ter filhos. E Ana, quando ela se prostrou no altar com lágrimas, ela saiu daquele altar já grávida do seu filho. Misericórdia, pastor. Misericórdia que você estava falando. A palavra diz que depois que ela saiu, ela se voltou e ela se deitou com o seu marido, e ali ela concebeu. Irmãos, e aqui que vai o grande mistério. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não se intromete. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. E aí eu te pergunto, nos 25 anos anteriores, ela se deitava com seu marido e ela não engravidava. Mas no dia em que ela tomou uma posição diferente diante do altar de Deus, ali foi desencadeada uma chuva de bênção sobre a vida dela. E aquilo que ela tanto esperava foi selado ali no altar. Ainda que ela ainda não tivesse se deitado com seu marido, mas ali o Senhor já selou: você já terá o seu filho. Já está consumado, já está confirmado sobre a sua vida. Saia daqui abençoada, filha. E eu te digo, irmãos, você está aqui hoje na casa do Senhor, e diante do altar, as lágrimas que você derramar com sinceridade sobre aquilo que você tem esperado de Deus, nessa noite o Senhor poderá dizer: é a partir de hoje, é a partir de agora que do altar está sendo liberada sobre a sua vida a palavra de confirmação sobre cada área que você está necessitando da intervenção, do milagre, do cuidado e da resposta. É do altar nessa noite que vai sair a resposta para a sua vida. É do altar que vai sair. É do altar, amados. É do altar. E aí quando aquela mulher, irmãos, se deitou com seu marido, se consumou a palavra de Deus sobre a vida dela, e foi se passando os meses, e as pessoas começaram a ver já o fruto daquele milagre sobre a vida daquela mulher. E eu te digo uma coisa, irmãos, tudo aquilo que nós colhemos através de lágrimas do altar, toda a vitória e toda a conquista que recebemos do Senhor com lágrimas do altar, quando ela vem, muitos se alegram, mas muitos irão ser indiferentes, e irão se zangar, irão sentir ódio daquilo que Deus irá fazer na sua vida. E muitos acreditam que estavam olhando para a vida de Ana: poxa, mas agora, depois de tantos anos, agora que ela engravidou, depois de tantos anos, agora que ela vai conceber. Irmãos, não se preocupe com aquilo que dirão a respeito daquilo que você vai colher no altar. Se é de Deus, receba, toma posse e viva aquilo que Deus libera sobre a sua vida quando você se derramar no altar. Não se importa com o que vão dizer a seu respeito. É vitória, é conquista, é confirmação de Deus para você. E olha só, irmãos, quando nasceu Samuel, alguns dizem que durou cerca de 4 anos para que ele desmamasse. Grande, né? 4 anos para ele desmamar. E aí chegou o grande dia em que Ana chegou diante do templo, e ela foi cumprir a sua promessa.
E aqui vai um outro segredo. Muitos de nós nos esquecemos fácil daquilo que prometemos para Deus. Muitos de nós requeremos tantas coisas do Senhor, e fazemos tantas promessas, e fazemos tantos votos para o Senhor. E às vezes se passa algum tempo, às vezes se passam anos, mas em um determinado momento, quando Deus nos abençoa, e Ele derrama sobre nós aquilo que tanto buscávamos, muitos de nós nos esquecemos que um dia nós fizemos uma promessa, que um dia nós fizemos um voto. E aí eu te digo, irmãos, que nós tenhamos um coração grato para agradecer a Deus quando recebemos, e mais ainda, que possamos nos lembrar dos votos que fazemos diante dele para cumpri-los. Porque quando eu cumpro o voto, quando eu cumpro uma promessa feita diante de Deus, eu estou dando continuidade, eu estou plantando sementes para que a minha vida continue sendo abençoada em todos os meus caminhos. Vocês vão crer nisso? Amém? E olha só, irmãos, ela entregou Samuel no altar. E Samuel, acredito que chorando, sem entender nada do que estava acontecendo, ele estava uma criança pequena. Ele não entendia que ele era fruto de um pacto e de um voto feito ao Senhor. E eu imagino aqui, a palavra de Deus não diz, que Eli, sacerdote da casa do Senhor, de repente vem nos seus moços e fala: olha, teve uma mulher que deixou uma oferta aqui na igreja, que deixou uma oferta aqui no templo. Eli poderia ter perguntado: ué, tudo bem, glória a Deus. E o que foi que essa mulher ofertou? Ela deu uma pomba? Não, não foi uma pomba. Ela trouxe um carneiro ou uma ovelha? Não, também não foi um carneiro e também não foi uma ovelha. Mas então o que foi que essa mulher deixou aqui? E eu imagino o obreiro falando: ela deixou o seu filho, para que ele seja criado aqui no templo. E eu imagino que o sacerdote Eli talvez não tenha compreendido nada do que estava acontecendo, mas ele recebeu. E ali Samuel, ele começou a ser tratado como nazireu de Deus. Não se passava navalha sobre a sua cabeça. Ele não bebia nenhum tipo de bebida forte. E ele também não tocava em defuntos. Era o costume do sacerdotal da época. E ele foi crescendo e ele foi aprendendo do Senhor. E aí eu ainda te pergunto, qual era o propósito inicial de Deus? Restaurar o seu povo. E Deus fez isso de imediato quando Samuel foi entregue no templo, ainda criança, com 4 anos de idade? Não. Se passaram cerca de 10 anos. Fala comigo, 10 anos. 10 anos se passaram com Samuel dentro do templo. E o que Deus estava fazendo neste período todo, nesses 10 anos? Estava capacitando Samuel. Deus estava trabalhando a vida daquela criança. Deus estava moldando a vida daquele jovem, para que quando chegasse o momento certo, o momento oportuno, aquele jovem se levantasse para cumprir a grande obra. Durante 10 anos ele foi sendo preparado. Muitos de nós, irmãos, queremos fazer a obra de Deus. Muitos de nós queremos ser usados, mas não queremos passar pelo processo de preparação do Senhor. Muitos de nós entramos na igreja hoje e já queremos estar lá pregando, estar no púlpito e levar o título de pastor, de missionário, de apóstolo, de profeta, de profetisa, de missionário. Mas não queremos passar pelo processo de preparação de Deus. Não queremos e não desejamos, porque é trabalhoso. E Deus estava ano após ano trabalhando e preparando a vida de Samuel, até que chegou o grande dia. Nesse texto que nós lemos a princípio no capítulo 3 e versículo 7, que Deus, ele então, num dia em que o sacerdote Eli já não enxergava mais, e um dia ele saiu da sua cama, e um dos ofícios dos servos era de aquecer a cama do sacerdote até que ele viesse e se deitar. Coisa estranha, né? Mas o servo, ele estava ali para servir. E uma das funções dele, de Samuel, era aquecer a cama do sacerdote Eli até que ele se deitasse. E algo estranho aconteceu. Samuel estava ali deitado e o sacerdote Eli não veio. E aí então, de repente, Samuel lhe ouve uma voz.
que ele nunca tinha ouvido. A palavra que diz, o texto diz, que até então ainda não havia sido revelada a palavra de Deus para Samuel. Até então Samuel desconhecia coisas a respeito do Senhor tão intimamente. E então ele ouviu uma voz, e ele viu que o sacerdote não estava ali, e ele foi procurar o sacerdote ali, e ele falou: o Senhor me chamou. E Eli, perceba isso, Eli estava dentro da igreja, mas estava o quê? Eu te falei no começo? Estava desviado. E Eli não percebeu o que estava acontecendo. Ele falou: não, eu não te chamei, pode se deitar novamente. E ele voltou, e pela segunda vez Samuel, ele ouviu a voz de Deus, alguém chamando por ele, e ele correu novamente até o sacerdote ali. E pela segunda vez o sacerdote também não se atentou a este fato e falou: não, eu não te chamei, pode retornar para os seus aposentos. E aí então pela terceira vez ele ouviu a voz que lhe chamava, e ele voltou ao sacerdote: o Senhor me chamou. E só na terceira vez o sacerdote ele entendeu o que estava acontecendo. Você entende isso, irmãos? Quando a pessoa ela se afasta de Deus, ela demora a perceber quando o Senhor está trabalhando em algo. Ela demora a perceber quando o Espírito de Deus está agindo à sua volta. Ela demora a perceber que mesmo ela estando meio que fria ou meio ausente, ainda assim o Senhor está movendo alguma coisa para querer trabalhar e para mover e dar oportunidade para que Ele volte também. E muitos de nós, quando nos esfriamos e nos afastamos, não conseguimos perceber: o Senhor está falando, o Senhor está agindo, o Senhor está operando. Mas pela terceira vez ele entendeu e falou para Samuel: olha, faz assim, quando você ouvir novamente essa voz, você responda dessa maneira: fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Fala, porque o teu servo está ouvindo. E Samuel retornou. E aí quando ele ouviu aquela voz chamando por ele, Samuel, ele não respondeu: fala, porque o pastor está ouvindo. Samuel não respondeu: fala, porque o presidente está ouvindo. Samuel não respondeu: fala, porque o profeta está ouvindo. Fala, porque o professor de escola bíblica está ouvindo. Fala, porque o intercessor está ouvindo. Samuel não usou nenhum termo, nenhuma função ou nenhum grau ministerial para se dirigir a Deus, mas ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo a sua voz. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Quantos servos do Senhor nós temos aqui nessa noite? Quantos servos do Senhor nós temos aqui neste lugar? Glorifica o Senhor, aqueles que são servos, aqueles que são servas, aqueles que estão aqui não para serem servidos, mas aqueles que vieram aqui para dizer: Senhor, fala, porque o teu servo está aqui para ouvir a sua voz. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. E, amados irmãos, Deus, Ele não se impressiona com o título que nós temos. Deus, Ele não se impressiona com a maneira como os outros me veem ou como eu vejo as demais pessoas, da maneira como eu vejo o pastor Alessandro. O Senhor não vê o pastor Alessandro, Ele não vê o pastor Marcelo, Ele não vê o líder, a líder, seja do que for, como líder, ou como profeta, ou como pastor, mas Ele olha para nós e Ele procura: existe aí alguém que me sirva, existe alguém aí que diga: fala, porque o teu servo ouve. Existe alguém aí que diga: Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu não quero chamar a atenção para mim mesmo, eu não quero os holofotes sobre a minha vida, mas eu quero ser guiado, eu quero ser levantado para atrair a glória para o Senhor. É para isso que eu fui levantado pelo Senhor. A glória do Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor. Aleluia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Amados irmãos, eu te pergunto: quantos de nós temos orado pela restauração da nossa família? Quantos de nós temos orado pela conversão do esposo, pela conversão da mulher, pela conversão dos filhos, ou por aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, para que o Senhor restaure os seus caminhos e os traga para o braço do seu amor? Eu posso dizer uma coisa nessa noite, nós estamos encerrando.
Samuel, ele não foi colocado diante da presença de Deus de uma maneira qualquer. Samuel, ele foi gerado debaixo de lágrimas no altar. E eu te digo nessa noite, você tem chorado, você tem orado pelo seu familiar, você tem orado e você tem chorado no altar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Cada lágrima derramada no altar fará com que essas pessoas que se levantarão sejam levantadas para a honra e para a glória de Deus. Eles não serão trazidos apenas por vir, eles não serão trazidos e serão apenas mais um, mas aqueles que são gerados, irmãos, de lágrimas no altar do Senhor, aqueles que são gerados debaixo de lágrimas, eles são levantados para ser diferencial. Você crê nisso? E eu te digo, meus irmãos, quantas pessoas derramaram lágrima pela sua vida para que você estivesse aqui nessa noite? Quantas pessoas oraram pela minha vida, choraram e derramaram lágrimas no altar para que hoje eu estivesse nos caminhos do Senhor? Quantas pessoas oraram e choraram por você para que hoje você estivesse aqui dizendo: Senhor, fala porque o teu servo ouve. E hoje você está aqui para fazer a diferença. E hoje você está aqui para ser um diferencial no meio da sociedade que nós vivemos, porque você foi gerado de lágrimas de alguém prostrado no altar que pediu pela sua vida. E hoje você está aqui para fazer a mesma coisa, para derramar as suas lágrimas diante do altar, para que a sua família seja alcançada, para que os seus amigos sejam alcançados, para que aqueles que trabalham contigo sejam alcançados pelo amor do Senhor. E você está preparado para isso, irmãos, para ser um instrumento de Deus, para sentir a dor daqueles que estão lá fora perdidos e dizer: Senhor, eu quero pagar o preço de derramar a minha vida no altar, até que ele seja salvo, até que a palavra do Senhor seja revelada ao coração dele e ao coração dessa pessoa. Quantos estão dispostos a ir a isso, amados? Quantos estão dispostos? Se coloque de pé, por gentileza. Samuel foi levantado, irmãos, para trazer uma revolução sobre a vida do povo de Israel. Assim como eu fui levantado, e assim como você está sendo levantado por Deus para revolucionar este mundo, da maneira que o Senhor quer, não como você quer, da maneira que o Senhor deseja, não como você deseja. Quando nós aprendermos a nos colocar diante de Deus e esquecermos: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, pensando apenas em satisfazer o meu ego, pensando apenas na minha realização pessoal. Irmãos, tome cuidado, porque as bênçãos poderão estar retidas sobre a sua vida. Mas quando você aprender que aquilo que o Senhor tem para te dar e para derramar a sua vida é para que a glória seja derramada, é para que o nome dele seja honrado, é para que o nome dele seja engrandecido e entronizado na sua vida, pode ter certeza, os canais de bênção estarão abertos e você viverá o novo de Deus. E para isso eu te falo, irmãos, você quer viver o novo de Deus na sua vida? Quantos querem viver o novo de Deus? Então diga assim: para viver o novo de Deus, eu preciso deitar o velho homem. Entenderam isso? Para viver o novo, é preciso deitar o velho. Velhos costumes, velhas manias, velhos vícios. Para que o novo ressurja e seja levantado, o velho tem que morrer. O velho tem que morrer. Feche seus olhos. Ministério de louvor, por gentileza. Eu quero fazer uma oração com vocês e estarei retornando a palavra ao pastor Alessandro. Mas eu queria que você orasse comigo dessa forma. E depois você fará a sua oração pessoal e particular com o Senhor. Diga-se comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Me ensina a viver em conformidade com a tua palavra. Eu quero meditar e não apenas ler a tua palavra, que ela faça efeito na minha vida, a cada passo que eu der, em cada passo que eu der, em cada caminho, em cada escolha, o Senhor esteja no centro. O Senhor me levantou, não para ser mais um, mas me levantou
debaixo de lágrimas,